Olá, continuamos com a segunda parte desse vídeo no qual estamos falando de algumas tendências no gerenciamento de empreendimentos de arquitetura, engenharia e construção. Na primeira parte nós comentamos aí o significado, o peso que a indústria, o macro setor da construção civil tem na atividade econômica global, no Brasil concretamente, e destacamos o fato de que esse peso que a construção civil tem na economia, associado com a grande potencial capacidade que ela tem de geração de empregos, associado a um terceiro aspecto que não tinha sido comentado, que é um grande déficit habitacional. Os números variam um pouco, mas alguns autores aí, alguns estudiosos falam da necessidade de criarmos mais 6 milhões de novas moradias. Isso tudo fez com que a construção civil seja particularmente estratégica para o país, um motor de crescimento para o país de uma maneira objetiva, mas o que interessa no nosso caso é que o setor como um todo tomou consciência disso. Isso fez com que os diversos agentes, as diversas partes que compõem a cadeia de produção da construção civil, olhando para esse gráfico aí, as diversas fatias do bolo, elas se juntaram, se articularam, de tal forma que, entre aspas, unidos, puderam ter mais força de negociação, no bom sentido da palavra, mais influência, mais capacidade de diálogo com o governo, com a sociedade, de tal forma que nesses últimos 20 anos, nesses últimos 15 anos de uma maneira particular, houve uma mudança bastante significativa no contexto de mercado, com uma legislação que se torna mais favorável ao desenvolvimento de empreendimentos de construção, proteção legal para esses empreendimentos, constituição, por exemplo, das chamadas sociedades de propósito específico, de regime de patrimônio afetado, que não vou comentar agora, mas que são seguranças jurídicas para o setor, para quem constrói, para quem compra os imóveis. A gente teve uma série de linhas de incentivo à construção, de financiamento habitacional, talvez o maior programa de muitos e muitos anos seja o Minha Casa Minha Vida, que agora está mudando um pouco de figura, mas que foi praticamente nos últimos anos o grande responsável pela sobrevivência do setor. Enfim, o que nós quisemos dizer é que o setor se articulou e criou políticas públicas. Um outro aspecto, um segundo aspecto que a gente poderia comentar diz respeito a esse gráfico que vocês estão vendo aí. Esse gráfico vai até 2018, não completar os gráficos de 2019, mas se a gente for dar uma olhada, a gente vai ver que o que interessa para a gente é que basicamente de 2014 para cá, e mais acentuadamente de 2015 para cá, houve um enorme decréscimo do PIB de uma maneira geral e do PIB da construção civil em particular. Se você vê aí o PIB da construção civil, que está aí indicado em roxinho, azul, a gente vê que em 2014 a construção civil encolheu menos 2%, em 2015 menos 9%, em 2016 menos 10% e assim sucessivamente. O ano passado o crescimento foi muito pequeno, de 1,2%, se eu não me engano. Se você somar isso tudo, nos significa que a gente teve uma perda extremamente expressiva nos últimos 5 ou 6 anos. Hoje a construção civil é bem menor do que era antes e se você olha o próximo slide, você vai ver que são dados que depois vocês podem ver com calma, mas se a gente for pensar assim, no que aconteceu na construção civil, a gente vai ver que os números de crescimento são muito pequenos, mesmo considerando os dados mais recentes que a gente tem aí do terceiro trimestre de 2019, quarto trimestre do ano passado, início de 2020. Quer dizer, a gente ainda está trabalhando com números de crescimento muito pouco expressivos. A gente poderia dizer que a construção civil estava como que saindo do fundo do poço, ela tinha ido para o fundo do poço no final do ano passado, início desse ano. Começou uma recuperação. Essa pandemia gerou uma série de incertezas, dificuldades para o setor. Então hoje a gente poderia resumir que o quadro econômico é de incerteza com uma certa esperança de crescimento. Somando isso tudo, o que a gente verifica é que há um grande aumento de competição entre as empresas.
ou falando de uma outra forma, um mercado que está retraído, em que as pessoas diminuíram o seu poder de compra, em que há uma insegurança econômica, em que muitas empresas estão tendo prejuízo. Vocês viram aí a quantidade de empresas, não do setor da construção civil, mas de uma maneira geral, que estão fechando, aumentando o desemprego, redução da massa salarial. Quer dizer, não dá para dizer que o cenário da construção civil vai ser muito negativo, mas é um cenário incerto, com uma certa tendência de melhoria, como os especialistas de mercado têm apontado aí nessas últimas semanas. E além dessa incerteza, a gente tem, claro, uma alta competitividade. O que quer dizer isso? É que a gente não tem espaço para todo mundo no mercado, e aquelas empresas que têm mais capacidade de competição, maior eficiência operacional, melhor desempenho dos seus produtos, por exemplo, no mercado imobiliário, vão ser aquelas empresas que vão ter mais chance de sobreviver. Outro dado desse cenário econômico, com o qual a gente fecha esse primeiro aspecto de contexto, é vocês analisarem o aumento do custo da mão de obra da construção em relação ao custo dos materiais. Se vocês forem ver os dados que a gente tem aí, esses são mais recentes, até maio de 2020, a gente vai ver que há uma tendência de crescimento do custo da mão de obra e de decréscimo do custo dos materiais na composição global do custo unitário básico no Brasil. Se a gente for pensar que, basicamente, de uma maneira mais simplificada, o custo de uma construção é material mais mão de obra, o peso dos materiais está diminuindo, o peso da mão de obra está crescendo, o que faz com que haja uma maior urgência em aumentar a eficiência e produtividade da mão de obra. Isso tem uma série de repercussões na forma como a gente desenvolve a concepção, o desenvolvimento dos projetos de arquitetura e engenharia, a definição, planejamento dos sistemas construtivos que deve ser feito na etapa ainda de projeto e concepção, e na introdução dos sistemas de gestão nos canteiros de obra. Se uma palavra forte é aumento de produtividade e redução de custos. No nosso próximo filminho, a gente vai entender um pouquinho mais essas questões de competitividade das empresas.